Olá, eu sou Rafael Herdei, Hold, técnico de som e fundador da Casa do Hold. Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pelo marketing e comunicação da Casa do Hold. Para quem não conhece, a Casa do Hold é uma loja especializada em acessórios para quem trabalha com shows, eventos e audiovisual. E hoje a gente está aqui para falar do Dia do Hold. Dia 1º de fevereiro, dia 1/2, 1/2 testando, foi a data que a gente escolheu para criar o Dia do Hold. A ideia é celebrar algumas conquistas que o nosso mercado teve nos últimos anos e para isso a gente preparou um vídeo com conteúdo mais que especial para vocês. Isso é muito fresh. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo desse vídeo. Afinal de contas, o que faz um hold? Muita gente que está assistindo talvez não conheça esse termo, não conhece como funciona um backstage. Se pudéssemos fazer uma tradução bem literal da palavra hold, que vem do inglês, ela significaria algo como um estradeiro. Essa palavra teve origem nos Estados Unidos, onde as bandas, quando saem para fazer uma turnê, elas ficam muito tempo fora de casa. Aqui no Brasil a gente considera um pouquinho diferente. Para nós, hold é todo mundo que participa de um evento, todo mundo que faz um show acontecer, um grande festival. Algumas pessoas até consideram hold aquele amigo do guitarrista da banda que vai tocar num pub e ele não quer pagar ingresso, ele ajuda a carregar o equipamento para dentro do bar, chega cedo com a banda, vai beber, não sabe nada da parte técnica, vai embora e diz que é hold. E apesar de ter muito profissional que começou assim, esse amigo da banda, ele pode se tornar um hold, mas para isso ele tem que se tornar um especialista. Independente da área que você vai atuar, você tem que estudar, você tem que se tornar especialista naquele assunto. Então um bom hold de guitarra, por exemplo, um bom técnico de guitarra, ele tem que entender não só do instrumento, mas ele tem que entender de amplificador, tem que entender de elétrica, ele tem que entender de um pouquinho de luthieria, para ele resolver um possível problema, fazer uma regulagem no meio da estrada. Então isso é muito importante. Quanto mais você se aprofundar, melhor vai ser o seu atendimento para o seu cliente. Conversando com diversos amigos profissionais de shows e eventos, muitos deles relatam o mesmo problema, que é o comportamental. É algo que a gente vem batendo na tecla aqui na Casa do Hold, que muitas vezes vale mais ter uma pessoa que é muito legal e não é tão especialista em determinado assunto, do que você ter o melhor técnico, mas uma pessoa muito chata, aquela pessoa insuportável de lidar, enfim. E vale lembrar que muitas vezes a gente fica dias, semanas ou até meses viajando com essa pessoa. Então, para isso a gente trouxe até aqui um vídeo do Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e ele comenta um pouco sobre esse assunto. Mais do que escolher um hold técnico, é uma coisa de interação, sabe? Tem que ter uma relação pessoal, assim. Porque eu passo quase que mais tempo com o hold do que com a minha própria família, entendeu? Tem momentos que eu tô mais na estrada do que em casa. Aliás, a maioria dos momentos. Então é muito importante que tenha uma relação pessoal, que a gente possa conversar, que tenha uma possibilidade de tomar uma cerveja ou ir num jantar, enfim. Não é só o palco, não é só fazer a coisa da guitarra e ser um imbecil, entendeu? Nessa próxima imagem de uma cafeteria lá em Paris, fica muito claro a diferença que faz você ser gentil, né? O lado comportamental tem a ver com isso também. Então, olha só, se você chegar na cafeteria e pedir só por um café, ele vai custar 7 euros. Se você pedir um café, por favor, ele vai custar 4,15 euros. E se você chegar e falar, bom dia, um café, por favor, ele vai custar 1,60 euro. E essa brincadeira deixa muito claro a importância de você tratar todo mundo bem, e isso, querendo ou não, faz diferença. No nosso meio, a gente tem jornadas de trabalho que chegam a 16, 18, 24 horas às vezes. Então já está todo mundo cansado, todo mundo estressado, e o que você menos precisa é ter uma pessoa ali mal educada e que não vai agradecer por uma gentileza ou que não vai ser gentil com o próximo. Outro ponto muito importante, que é comportamental, é a pontualidade. E se o seu horário está marcado para as 10 da manhã e você chega às 10, você já está atrasado. Procure sempre chegar 10, 15 minutos, meia hora antes, dependendo da situação, para você não ser essa pessoa que gera um problema e causa um estresse dentro da equipe. E falando em equipe, outro ponto muito importante é o trabalho em equipe. Na banda que eu trabalho, por exemplo, é muito comum quando cada um termina o seu, a gente vai ajudar o colega. Por quê? A gente entende que quanto antes a gente acabar, mais cedo a gente vai poder ir pro hotel. Mas a gente vê por aí que não é todo lugar que é assim. Então tem pessoas que não gostam de ajudar e tem aquele profissional que não gosta de ser ajudado.
a gente entende que um trabalho em equipe só tem a colaborar para todo mundo. Ele ajuda todo mundo a finalizar mais cedo, garantir que muitas vezes o meu é um pouquinho menor, o amigo tem mais coisa para guardar, para desmontar, e todo mundo tem o mesmo tempo de descanso. E um outro ponto muito importante para um bom profissional, para um bom hold, é a atitude hold, que nada mais é do que a proatividade, né? Tem a ver com um trabalho em equipe, de você ajudar um amigo, ou se você está vendo um cabo que está passado no palco e ninguém passou uma fita, mas está perigoso de alguém tropeçar, putz, vai você, pega a fita e faz um acabamento. E esse próximo vídeo, que é uma propaganda até antiga da Nextel, fica muito claro esse conceito da atitude hold. Imagina como seria o mundo se ele fosse dominado pelos holds, se ele fosse gerido pelos holds. Então olha só que legal. Ladies and gentlemen, Flight 152 is now boarding to Honolulu. Check, check, check. Business class. Board it, man. Safety check. This in here, and we're out of here. All right, let's get the show on the road, boys. Buckle up, dudes. Close it up. I'm tracking the luggage guys on screen. Loading. Lights. Stage. Roger, you are cleared for takeoff. Let's rock. Get more done now. Communicate in less than a second with Nextel Direct Connect. Only on the Now Network. E se tem uma palavra que faz parte da vida do hold, é a palavra gambiarra. Inclusive essa palavra é nossa, é brasileira, ela não tem tradução. E a gambiarra nada mais é do que a habilidade de resolver problema que você não estaria esperando, você não está preparado. Então aqui a gente tem algumas imagens que a gente pode demonstrar, são exemplos simples, fora do nosso mercado, mas aqui nesse primeiro exemplo a gente está vendo um menino que tem uma bicicleta e o pai dele ou ele fez uma gambiarra ali, colocou uns galões de ar e agora ele tem uma bicicleta aquática. Nesse outro exemplo a gente vê um motorista de caminhão que não tinha uma máquina de lavar em mãos e ele queria lavar sua roupa. Então ele colocou a roupa dentro de um galão, amarrou esse galão na roda e ele resolveu um problema com uma gambiarra. E nesse último exemplo a gente tem uma gambiarra, mas com outra coisa muito importante que é o foco na solução. Então aqui um famoso restaurante aqui no Brasil, eles oferecem refil, refrigerante por refil, e a máquina quebrou. E o gerente não pensou duas vezes. Com foco na solução, ele fez uma gambiarra, entre aspas, comprando refrigerantes de garrafa e deixando à disposição para os clientes. Então ele resolveu o problema, o cliente tem acesso à bebida que ele pagou, ao refil da bebida que ele pagou, enquanto eles esperam o técnico da manutenção para resolver o problema da máquina. Outra característica importante da profissão é a forma como você se apresenta para trabalhar. Então a camiseta preta, além de ser uma marca registrada de todo o hold, tem também uma função muito importante, tornar você invisível no ambiente de trabalho. Isso tem a parte boa, porque de fato você tem que ser muito cuidadoso na hora de entrar no palco, para não atrapalhar o show, não atrapalhar a cenografia. E o ponto negativo dessa invisibilidade é porque ninguém sabe que você está ali. De repente, se você cometer um erro, com certeza você vai ser reparado. Mas se tudo der certo, ninguém sabe quem montou aquele espaço, quem passou o som, quem chegou antes de todo mundo. Então a gente, na casa do hold, leva muito isso em consideração. Então todo mundo que entra por trás nos eventos e nos shows, aqui na nossa loja, entra pela porta da frente. E a gente levanta muito essa bandeira de que sem vocês não tem show, não tem evento, não tem cinema, não tem nada. Então além de ser muito discreto na forma de se vestir, você precisa também ser muito ágil. Nesse exemplo que a gente trouxe, o hold entra no palco, resolve um problema e sai sem chamar atenção nenhuma. Confira no vídeo agora. Esse vídeo é muito famoso, já circulou nas redes sociais por muito tempo e nele você consegue ver como que é o dia a dia de um hold muito preparado. Então, por exemplo, ele já estava pronto para entrar e trocar do instrumento porque ele já tinha outro instrumento afinado, ele já estava de olho no palco, com uma troca de olhares ele consegue resolver o problema do artista dele. E é isso que a gente prega, é isso que a gente acha muito importante. Ele já estava com o set dele preparado e ele conseguiu, na hora certa, entrar e resolver um problema. Nos anos 80, a banda Van Halen era uma das maiores do mundo e eles tinham uma característica muito curiosa dentro do rider de camarim. Eles pediam, entre outras coisas, um pote de M&M's, mas não podia ter o chocolate marrom. Depois de muito tempo, o produtor revelou o motivo dessa pegadinha. Ele falou o seguinte: quando ele chegava no show
e ele via o pote de M&M's tudo misturado, ele já imaginava que poderia ter outros problemas do show, porque o produtor local não se atentou àquele detalhe. E detalhe é tudo no mundo dos eventos. Quando ele chegava no show e o pacote de M&M's de fato tinha sido tirado o chocolate marrom, ele ficava mais tranquilo. Ele imaginou que aquele produtor local é tão atencioso que teve esse cuidado de separar o chocolate, então provavelmente o som ia ser bom, o evento ia ser bom, a parte da luz, ele não ia ter problema nenhum. Muita gente pergunta quais são as habilidades essenciais para ser um hold, para ser um bom hold. Isso é bem complicado porque não tem uma caixa de ferramentas pronta. A gente volta a falar muito sobre comportamento e técnica. Técnica, a gente pode circular, por exemplo, por elétrica, eletrônica, estudar algum software novo que foi lançado, então ter uma intimidade ali com a tecnologia. A parte comportamental são várias, então, como o André Kisser já falou no outro vídeo, não basta ser um bom hold e ser um cara difícil de lidar no dia a dia. Então a gente entende que um relacionamento interpessoal é muito bom, saber cuidar das finanças, porque o hold, ele raramente tem uma equipe fixa por muito tempo, por muitos anos, como uma profissão comum. Então saber lidar com dinheiro é uma outra questão que muitas vezes passa despercebida, mas, por exemplo, a gente viu na pandemia como é muito importante a pessoa saber lidar com essas entradas de dinheiro que não são sempre no mesmo dia e sempre no mesmo valor. Outra habilidade muito importante é um segundo idioma. Então, no Brasil, atualmente, estão tendo muitos festivais, muitas bandas gringas, muitas oportunidades se você souber falar inglês ou espanhol. Então é uma outra dica que a gente deixa para você se tornar um hold cada vez melhor. Tem uma parte que também não pode passar sem a gente comentar, que é cuidar do corpo e cuidar da mente. Então é um ambiente muito estressante, você precisa estar com a cabeça em dia. É difícil se alimentar bem na hora que você está na correria, nas estradas ou no palco. Então conseguir cuidar do corpo vai te fazer ir mais além na profissão, principalmente do ouvido, que é a sua ferramenta de trabalho. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre reconhecimento. Óbvio que o mais importante é um bom cachê, esse reconhecimento profissional através do dinheiro, através de uma paga justa. Por outro lado, nesse vídeo aqui vocês vão ver um artista referência no Brasil tratando a sua equipe de forma exemplar. E é isso que a gente quer deixar de recado final. Todo artista, toda banda deveria ter esse tipo de relacionamento. Então fica aí com o nosso querido Djavan. O quanto é importantíssimo esse momento, poder agradecer a todos de uma vez só, na presença de todos, dizer o quanto eu fui feliz nesse trabalho. Realmente eu só consigo ter o êxito que eu tenho, porque vocês têm uma dedicação, vocês têm uma fidelidade a mim comovente. Eu quero agradecer de todo o meu coração, porque realmente é uma coisa que todo ano eu me emociono, porque eu chego nesse final, chego um dia como o de hoje, feliz, podendo olhar para a cara de todos vocês da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo agradecimento. Quero dizer para vocês que, se depender de mim, vocês vão ser sempre as pessoas mais felizes desse mundo. Muito obrigado. Saúde! Saúde! Espero que você tenha gostado do conteúdo. Já deixa o like aqui pra gente, vem nos comentários, escreve se você gostou, deixa ideias para próximos vídeos, compartilhe o vídeo com os amigos e não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, @Casa do Hold. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Isso é muito fresh.